E aí eu me arrumei, pedi esse arco dela emprestado e me olhei no espelho e sorri. E eu virei para ela e falei: amiga, eu sou bonita, não sou? Aí ela: você é linda. Aí eu: é por isso que eu te amo. Mas sabe por que eu olho para o espelho? E todas as vezes que eu olho para o espelho, eu me acho a cada dia mais linda, crianças. Porque eu sei que eu carrego em mim a presença de Deus, a glória de Deus. Outrora, quando eu não tinha a presença de Deus, o pecado me deixava feia. Mas quando eu entendi que o meu Deus, Ele me ama e Ele me fez para ser feliz, eu não permito que nada me deixe triste por muito tempo. Porque eu me olho para o espelho e eu lembro-me que esse Deus que me ama tanto, Ele me criou para eu ser feliz. Então diga comigo assim: eu nasci para ser feliz. Fala. Pode melhorar. 1, 2, 3 e já. E abre um sorriso. Eu nasci para ser feliz. Todas as vezes que você estiver triste, ou se você tiver dificuldade para sorrir, pega uma caneta, bota lá no canto da boca e você vai ser obrigado a ficar assim, ó, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Daqui a pouco a tristeza vai embora. Mas comece a sorrir mais. Comece a ser mais grato, mais grata por tudo que você é, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Porque esse Deus que me ama e te ama, quando Ele criou todas as coisas, como as montanhas que hoje vimos, tudo que Ele fez foi lindo, perfeito e agradável. E Ele fez esse homem para ser feliz, para ser seu amigo, para estar conectado com Ele. Deus nos fez para estarmos conectados com Ele. Mas esse homem, ele desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência, o coração do homem ficou sujo, ficou contaminado. A humanidade ficou corrompida. A cada dia esse homem foi se desviando de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Esse homem que foi feito à imagem de Deus, que foi feito para ser feliz e para ser seu amigo, tornou-se inimigo e ficou desconectado dele, por causa das suas más escolhas. Deus, Ele não nos fez robôs. Deus, Ele nos fez seres pensantes. Pode repetir a mesma. Ele nos fez seres pensantes para decidirmos. Porque se todos fôssemos robôs, não existiriam pessoas fazendo o que é mal, adorando outros deuses, desobedecendo. Então você começa a imaginar como deve ter ficado o coração do nosso Deus quando Ele vê que o homem pecou. E vocês sabem muito bem o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, ouvimos, sentimos e vemos que desagrada a... E o pecado nos separa deste lugar tão lindo que Ele tem preparado para nós. O homem que foi feito para estar conectado com Deus, agora estava desconectado dele por causa do pecado. Ficou agora como? Desconectado de Deus. Só que muitas vezes nós, olha para ti aqui, muitas vezes nós que temos o nosso celular, quando a bateria está acabando, o que a gente faz? Coloca para carregar. E quando já está no vermelhinho com 1%, se não tiver uma tomada perto, ou se a gente tiver esquecido o carregador, como é que a gente fica? Desesperado, isso mesmo. Só que o homem, a cada dia estava se desviando de Deus. A sua bateria espiritual estava acabando. Só que esse homem, cadê a lâmpada? Pode sair
Só que esse homem... Pode ir, minhas crianças. Só que esse homem estava fazendo o que era mal, desobedecendo, desonrando a Deus. Estava achando que estava tudo normal. Mas vocês conseguem imaginar um Deus que nos ama tanto, que criou todas as coisas, vendo agora ele vê a sua imagem totalmente longe dele, totalmente desconectado. Sabe, quando a gente fala assim, tem ainda um pouquinho de bateria, tem ainda um pouquinho de adoração, tem só um pouquinho, a luz ainda não está totalmente queimada, a luz não está totalmente. O que que tem? O que que tem esse joguinho? É só um joguinho. Deixa meu filho ficar jogando. Deixa de ser quadrado. O que que tem? Só é uma fantasia no dia das crianças na escola. O que que tem? Não tem nada a ver a gente assistir a série Lúcifer. Não tem nada a ver jogar esses jogos violentos. É só um game. É só mais um game. O que que tem uma criança tão pequena ter no celular? O que que tem? O que que tem ela dançar uma música do mundo na escola? Não tem nada a ver. E aos poucos, a luz vai se apagando. Aos poucos vai se desconectando. Aquela criança que orava, aquela criança que tinha intimidade com Deus, vai se afastando. E o coração que estava feliz vai se entristecendo. A criança vai ficando depressiva, vai ficando com problema na visão, com problema nos dedos, vai ficando desobediente. O que que tem? É só um youtuber que ensina a fazer trollagem. O que que tem? É só uma trollagem. É só uma festinha da escola. É só um dia sem ir para o culto. Coitadinho, meu filho já acorda a semana toda cedo. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem que parecem ser bons, mas o final é de morte. E essa desobediência do homem fez com que eu e você estivéssemos condenados a uma morte eterna. Eu e você estávamos condenados porque fizemos escolhas erradas. Escolhemos os lixos. A nossa vida, o nosso coração, ele é morada. E nós amamos cantar aquela música, sou casa, sou morada, sou sua casa, sou sua morada. Quem gosta dessa música? Muitos cantam. Mas será que nós somos morada mesmo? Será que o Espírito Santo habita num coração como essa lata cheia de lixo, crianças? Será que eu, que vivo desconectado de Deus, conectado com só lixo, só bombardeios satânicos. O que que tem menino namorar menino? Ele nasceu assim desde pequenininho. Eu ouvi uma amiga minha falar isso. Uma cristã de 20 anos. Não, eles nasceram assim. Bom, se você está falando que nasceu assim, então você diz que meu Deus erra. Não, não é isso não. Então você decide, filha. Em cima do muro não dá. A palavra de Deus, ela não mente. O meu Deus não erra. Mas tudo isso acontece pela dureza do coração, por causa da desobediência, por causa do lixo. E o homem se separou de Deus. Esse Deus que nos ama tanto, crianças, que pintou um mundo tão lindo, que pintou a minha vida, que pintou a sua vida, e disse que eu e você somos a obra mais perfeita da criação. Eu e você fomos feitos para ter intimidade com Ele, quando Ele visitava ali aquele homem e aquela mulher, até o dia que eles desobedeceram. Eles desobedeceram e tentaram se esconder de Deus. Mas não há como nós nos escondermos de Deus. Quem gosta de desenhar, levanta a mão que a tia quer conhecer. Já pensou, você faz um desenho lindo e de repente vem um coleguinha, que não é tão coleguinha assim, e vai lá, suja seu desenho todo. Você vai ficar feliz ou triste? Muito triste.
E foi o que aconteceu com o nosso Deus, o nosso Criador. Nos fez tão lindos. E Ele viu essa obra toda manchada, toda suja por causa do pecado. E agora, crianças, eu e você, essa obra tão perfeita, estávamos condenados a eternamente ficar longe de Deus por causa das escolhas. Mas esse Deus, Ele nos ama tanto, crianças, tanto, 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 que Ele resolveu nos presentear. Quem gosta de receber presentes? Eu amo também receber presentes. E esse Deus que nos ama tanto, Ele resolveu nos presentear com algo maravilhoso, impagável, que foi com Ele foi lá ao inferno, tomou a chave da morte para nos dar direito à salvação. Mas para eu ter direito a essa salvação, eu preciso estar conectado com Deus. E essa conexão só existe um jeito. Para você conectar o seu celular na tomada, você precisa do carregar. E para você se conectar com Deus através da salvação, somente através de Jesus. Somente Jesus tem o poder de nos conectar novamente com o Pai. Existem pessoas que oram e falam: por que será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está percebendo as minhas aflições? Mas muitas vezes essas pessoas oram, mas não querem ter intimidade com Deus, não querem ter compromisso com Deus, querem viver uma vida totalmente errada. Mas se hoje você se arrepender e falar: Senhor Jesus, eu entendo que eu nasci para ser feliz. Eu entendo que eu nasci para estar conectado com Deus, para ser amigo de Deus. E essa aliança foi quebrada por causa da desobediência do homem e daquela primeira mulher. Mas eu quero te agradecer, Jesus, pelo seu sacrifício de cruz, pelo seu amor que nos alcançou. E hoje, Senhor, eu quero me conectar novamente contigo. Então comece a falar com Deus. Fala: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu sei, Senhor, que até agora eu priorizei outras coisas, eu escolhi outras coisas, mas hoje eu quero fazer como Daniel. E Daniel 1:8 disse que Daniel decidiu não se contaminar. Não se contaminar é uma escolha. Se conectar com Deus é uma escolha. Viver uma vida de santidade é uma escolha. Dizer não para o pecado é uma escolha. Então, se hoje você escolher a salvação, você terá direito à vida eterna. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Somente através de Jesus. E se você fizer as escolhas certas, você poderá morar eternamente com o seu Pai. Porque aí sim você estará conectado com Ele. Porque você terá uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de intimidade. A música que eu coloquei no início falava de Samuel. E Samuel morava numa casa que tinha um pai que ele era omisso, ele era permissivo. Os seus filhos faziam tudo o que era errado. Mas Samuel, ele, quando ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. E é isso que eu quero dizer para vocês, crianças. Quem aqui, o papai ou a mamãe, ainda não é cristão? Levanta a mão que a titia quer conhecer. Você pode fazer a diferença no seu lar. Se você estiver totalmente conectado com Deus, você pode ser como Daniel e os seus amigos. Mesmo ali, quando eles foram presos, levados para o exílio, eles que eram da linhagem real, eram meninos inteligentes, sábios, mas eu não tenho dúvidas que eles foram criados no caminho, porque mesmo lá, presos naquele lugar terrível,
Eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles não beberam e nem comeram o que havia sido oferecido. O eunuco ficou apavorado e eles falaram: deixe que nós fiquemos pelo menos 10 dias nos alimentando. Oh, aleluia. De comidas saudáveis, de frutas, legumes, verduras, sucos. O eunuco ficou desesperado, achando que eles iam ficar fracos. Mas lembram do que a tia falou, que está escrito em Daniel 1:8? Daniel decidiu não se contaminar. E ao falarem isso com o eunuco, sabe o que aconteceu, crianças? A cada dia eles foram ficando mais fortes, mais inteligentes. E Daniel, além de forte e inteligente, ele tinha o poder de interpretar sonhos. Ele foi se tornando o mais benquisto ali no meio do rei. E claro que tramaram contra ele, assim como também tramaram contra os seus amigos, porque via que os seus amigos não se contaminavam. Viram que Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. E aqueles invejosos queriam tramar contra ele, falando que tinham que se dobrar diante de imagens. E eles não se contaminavam, mesmo quando todos se dobraram. Eles não se dobravam. Eles só se dobravam para orar somente ao Deus vivo, porque eles eram convictos, eles estavam conectados com Deus, eles tinham uma vida de intimidade com Deus. E assim como os seus amigos que foram jogados na fornalha de fogo ardente, e nem cheiro de fumaça tinha em seus cabelos, porque o Senhor o livrou e enviou o seu anjo para os guardar. Assim também o Senhor fez com Daniel na cova de leões. E é isso que Deus, isso aqui não é uma história mentirosa, isso aqui é uma história verdadeira, crianças. Eles eram crianças, eles eram jovens, eles estavam longe dos seus pais. E eu pergunto, como vocês se comportam longe dos seus pais? Como vocês se comportam longe dos seus líderes? Será que de fato vocês demonstram para os seus amigos que vocês são servos de Deus? Será que vocês demonstram que vocês não irão se contaminar? Que vocês estão conectados com esse Deus? Ou vocês se contaminam? Mas aquele que de fato está conectado com Deus, através do sangue de Jesus, essa pessoa, ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas tia, eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou servo de Deus sim. E hoje eu trouxe aqui uma outra história. E essa panela aqui, ela representa a igreja. Vem cá, tio Júnior. Ela representa a igreja do Senhor. E esse milho aqui, somos todos nós juntinhos, tá vendo? Dá para ver se tem milho bom ou ruim aqui? Algum grão? Não tem como, né? Ele está até sorrindo. Então, só que o que acontece, crianças? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos que estão na casa de Deus irá morar no céu. Nem todos que estão na casa de Deus têm intimidade com o Pai, está conectado com o Pai. E aqui eu trouxe 2 milhos. Eu tenho esse daqui, que nós vamos chamá-lo de piruá. E temos esse aqui, que já foi transformado numa pipoca. Então não basta estar na igreja, não basta ter o fogo da presença de Deus, o óleo poderoso que é a presença do Espírito Santo, se você não for transformado, se você não é o sal dessa terra.
Se você não for transformado, não adianta estar na panela. Você vai continuar sendo o que, crianças? Um piruá. Você quer ser um piruá, crianças? Ou você quer ser transformado como esta pipoca foi transformada ao passar pelo fogo? Quem quer ser transformado aqui? Então, para você ser transformado, você precisa abandonar todo o pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus. Você, eu não sei quem aqui já foi. Quem já foi em museu? Quem já viu obras de arte? Quem já ouviu falar sobre Picasso, Van Gogh, Tarsila do Amaral? Um mais fácil, Romero Brito. Já ouviram falar? São vários artistas. E eu trouxe aqui uma obra de arte. Deixa eu ver quem conhece. Qual é o nome dela? E eu pesquisando, eu descobri que ela foi vendida por mais de 2 bilhões de dólares. Ela é muito cara, não é? Ela foi considerada a obra-prima mais cara. É verdade, criança? Sim ou não? Sim, não. A obra-prima mais cara é você. Sou eu, diga, sou eu. Sou eu. Porque foi pago um alto preço por minha vida e por sua vida. Existem obras que são irrecuperáveis, como o que aconteceu com o Museu Nacional. Quem sabe o que aconteceu no museu? Adulto não vale. O que aconteceu no museu lá do Rio de Janeiro? Pegou fogo. Muitos estudiosos, cientistas, arqueólogos choraram muitos, porque eram anos e anos e anos e anos de pesquisas que foram destruídos com aquela chama. E muitas vezes o inimigo diz isso para mim e para você, crianças. Olha, não tem mais jeito. O seu pai não tem jeito, a sua mãe não tem jeito, ou então as pessoas falam isso de você. E essa criança é muito levada, é atentada, é doente, é maluca. Você não tem jeito não. Ih, tu é um burro, tu é uma burra. Isso são mentiras impostas por Satanás. Realmente aqui, esse acervo, muitas coisas, milhares de obras foram destruídas com aquela chama. E o mundo, a olhar para nós, também ele diz isso. Eu ouvia isso, criança, quando eu era pequena. A minha mãe, ela era espírita. Eu achava que eu era filho de um namorado da minha mãe, não do meu pai. Isso era uma confusão na minha cabeça. E todo mundo ria de mim, falava mal de mim, chamava minha mãe de macumbeira. E os vizinhos falavam, não brinca com essa garota não, que ela é filha da macumbeira. Ou então falava assim, essa família é toda destruída. E ó, iam me pintando. E eu fui ficando mais feia todos os dias. E eu fui acreditando nessas mentiras. Quantas mentiras Satanás diz para mim e para você. Mas um dia, Deus falou comigo profundamente, que o amor dele tem o poder de transformar qualquer história. E quando Jesus entrou na minha vida através do seu sangue, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu passei a ter intimidade com Ele, passei a estar conectada com Ele em oração, em busca, em santidade, em intimidade. E agora eu tenho a plena certeza que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus, Ele me justifica, Ele me santifica. O sangue de Jesus tem o poder de mudar qualquer história. Basta você querer, basta você acreditar e buscar esse conhecimento. Buscando, lendo a palavra,
orando, jejuando, se separando de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. E assim como uma árvore que cresce forte e saudável, precisa da água, da luz do sol, você precisa ter intimidade com o seu Deus. Assim como Daniel tinha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tinha, assim como Samuel tinha, assim como Jó tinha, assim como Noé tinha, assim como tantos heróis da fé tinha, você pode também estar na galeria da fé. Os teus amigos, as suas amigas, os seus coleguinhas, os seus vizinhos, os seus irmãos, a sua igreja vai olhar para você e vai te admirar, não como uma obra da Mona Lisa, que é uma obra tão pequenininha e não é nem bonita, mas as pessoas vão olhar para você e vão ver que você cresceu na graça, no conhecimento. Você tem intimidade com o Pai, porque você tem uma vida de oração. Você está totalmente conectado com Ele. E todas as vezes que as pessoas olharem para você, irá ver a glória de Deus. Quem aqui quer resplandecer a glória de Deus, aplauda ao Senhor. Somente aqueles que forem lavados no sangue de Jesus irá morar eternamente nesse céu que Ele tem preparado para nós. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. E esse Deus, Ele... Vamos preparar a próxima. E esse Deus, Ele nos ama tanto, crianças. Ele que nos fez para termos intimidade com Ele, para termos relacionamento com Ele. Ele viu esse homem agora tornando-se seu inimigo. Quando você é inimigo, quando a gente fala assim, tô de mal, que não é legal isso, né? Mas quando a gente fala, tô de mal, eu não quero mais falar. É ou não é? E o homem ficou de mal com Deus, por causa da desobediência. E esse Deus que criou todas as coisas, Ele resolve destruir, só que Ele olha para a terra e vê esse homem justo e bom, que tinha intimidade com Ele, que falava com Ele, e não somente falava, mas o obedecia. Qual era o nome desse homem? E Deus poupou a Noé e sua família, porque ele sim era obediente. Só que depois de Noé, o povo volta a pecar, volta a desobedecer e fazer tudo o que é errado. Aumenta por gentileza. Então é nesse momento que Ele envia o seu Filho Jesus. Ele envia seu Filho Jesus para vir a este mundo, para nos libertar de toda a condenação do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados ficaram por causa da desobediência. O homem estava condenado a estar longe de Deus eternamente. Então Deus envia o seu Filho Jesus para derramar até a última gota de sangue, por amor às nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor. Jesus derrama até a última gota de sangue por amor às nossas vidas. Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi injuriado, Ele que operou tantos milagres. E bastava uma palavra dele e ele poderia se libertar daquela cruz. Mas ele fez isso tudo para que eu e você tivéssemos uma vida transformada, voltássemos a ser amigos de Deus novamente. Todos pensaram que era o seu fim, mas ao terceiro dia você pode aplaudi-lo, porque ele ressuscitou. E o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado.
Ele, quando fez-se maldito, Ele foi lá e nos libertou do império das trevas através do seu sacrifício de cruz. Hoje eu e você temos livre acesso a falar com o Pai, porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você tem liberdade para falar com Ele. E hoje Jesus diz: filho, se tão somente você ouvir a minha voz e me obedecer, você comerá o melhor desta terra. E muito mais do que essa terra é o que nos espera num céu glorioso. Esse Deus que não mente, Ele que disse que viria a esse mundo, aumenta um pouquinho, Ele veio. Ele disse também, crianças, que ia operar muitos milagres e que eu e você faríamos muito mais em seu nome. E isso tem acontecido. Mas Ele também disse que morreria, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. E Ele morreu. Mas Ele também disse que a morte não o venceria, que Ele ressuscitaria. E Ele ressuscitou. Ele disse também que seria assunto aos céus e que ia preparar um lugar para mim e para você. E Ele foi. Mas ainda existe uma profecia a se cumprir. Ele disse que vai voltar. Aplauda ao Senhor. Ele vai voltar. O pecado não terá mais domínio sobre nós, porque Jesus, Ele já nos alcançou através do seu sacrifício e foi preparar esta morada eterna. Mas somente aqueles que tiverem intimidades, somente aqueles que fizerem as escolhas corretas, somente aqueles que estiverem conectados, tornando-se novamente amigo do Pai, poderá morar eternamente com Ele. Somente aquele que tiver o nome escrito aonde? Aonde? Mas para ter o nome escrito no livro da vida, precisa aceitar a quem? Jesus. E vai estar escrito: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quem quer ter a certeza que o seu nome está escrito